Boa tarde, Deus abençoe, meu amado Brasil. Hoje começamos o programa 65 do Amor Sobrenatural de Deus. Um programa, como o Espírito Santo ha falado, desde o programa número 1, é um programa de interação e foi criado pelo Espírito Santo precisamente para trabalhar de uma maneira direta, para interconexão, interação do Espírito Santo com você e comigo. Este programa é gravado em espanhol, inglês e português. Proximamente vai ser gravado em ucraniano, russo, húngaro e outros idiomas. À medida que nós comecemos o tour a nível mundial, que é Deus que prepara onde Ele nos quer, como nos quer e com quem nos quer, pois vai ir crescendo o ministério, que mais que nada é uma ensinança do Espírito Santo de como Ele quer relacionar-se com a gente. Fora de toda dogma, doutrina, religiosidade, de tudo isso. Aqui o mais importante para Deus é interactuar com você. É o mesmo Deus convencê-lo de quem Ele é, como Ele é. E precisamente hoje o título do tema que Deus quer tratar com você é precisamente que é o importante para mim. Que é o importante para mim como Deus. E quando desde o programa número 1 nós entendemos que Deus quer estabelecer precisamente um tipo de relação que não tenha que ver com o que hemos vivido durante todos estes anos. E que hemos vivido? Hemos vivido uma religiosidade vazia e completamente errônea. E hemos vivido em um tipo de relação com Deus que não é com Deus. Não. É com o que se nos ensinou que era Deus. Por quê? Porque as boas novas de salvação que são? Que é interpretar que é as boas novas de salvação. Por que é a salvação? De que é a salvação? Por que nós necessitamos ser salvos? Quando você é revelado pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo divide sua carne do Espírito e revela-lhe, então você começa a sentir, a entender. Primeiro, nós necessitamos ser salvos porque nascimos com o pecado original. O pecado que fez Adão e Eva na origem, por desobediência a Deus. Esses pecados foram mutando e convertendo-se em outros pecados. E por que temos que ser salvos? Porque não há outra via de Deus reconciliar-se com nós pecadores se não é através de seu Filho, do sacrifício que Ele fez, de entregar a seu Filho. Porque foi seu Filho o único que pudo aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Porque não há outra maneira de você ser reconciliado com Deus, senão através da salvação. Essas são as boas novas de salvação. Esse é o Evangelho. E quem traz as boas novas de salvação?
Jesus, o Filho de Deus, o único consumador de sua salvação e de minha salvação. Não há outro consumador, não há outro que pudesse reconciliar a nós como criação com Deus. Não há outro, não há outra vida, outra via. E quando nós aceitamos pelo convencimento do Espírito Santo, Deus entrega nosso coração a Jesus. Entendemos por que o mistério da salvação, por que a propiciação, por que a redenção. Por quê? Porque Deus revela-te quem é você no pecado. Deus revela-te quem é você no pecado. Quem é você no pecado? Quem é você na carne? Quando você entende isso, não porque se lo disseram, porque a emocionalidade, não. Nada que ver com a carne. Você lo entende, lo recebe, e Deus se lo grava em espírito, coração e alma. Então, quando você é revelado, começa a entender que é o importante para Deus. Você começa a entender quem é Deus. Você começa a palpar a verdade de Deus. Como? Porque Deus, quando você faz o pacto com Deus, Deus garantiza-se em pôr Ele em você, bautizá-lo com o Espírito Santo, com sua presença. E já vai ser a presença de Deus que vai morar em você. É Deus mesmo. Já você vai entender como sua forma de pensar cambia, como sua forma de agir cambia, como sua forma de falar cambia. Como você sente uma paz e um amor incrível, porque o primeiro que faz Deus é depositar em você, pôr em você seu amor. A essência mesma do que é Deus, o que implica e significa Deus, cambia-lhe completamente seu rosto, cambia-lhe completamente sua vida, cambia-lhe completamente sua visão, cambia-lhe completamente como você mira-se. Você começa a experimentar a paz de Deus, o amor de Deus. Você começa a reflexar o reflexo do que é Deus. Essa luz que você não percebe, por o que está com você sabe e diz, não, você tem algo diferente. Você tem a Deus. Você é uma pessoa muito mais amorosa, muito mais equânime, muito mais sincera, muito mais tranquila, muito mais honesta, muito mais dada a ajudar, muito mais exageradamente cautelosa falando. Tudo isso é ter a Deus. E é por isso que Deus hoje nos diz que é o importante para mim. Ontem, o Espírito Santo dizia, como você quer ir ao juízo? Com advogado ou sem advogado? Como você quer ir? Com advogado ou sem advogado? E hoje está a dizer Deus, o que é importante para mim. O que é importante para mim, como Deus? O que me importa a mim, como Deus? E é precisamente aqui onde fazemos um parate. Eu fui 20 e pico anos religioso. 20 e pico anos religioso. 30 anos. Religioso
religioso, de estar metido na igreja 6, 7 dias, o melhor tempo da semana. Participei de tudo todo posto na igreja. Menos pastor e copastor, todos. Ajudei, vi coisas, e o que mais aprendi, porque Deus permitiu isso em minha vida, para eu aprender e entender o que é verdadeiramente servir a Deus. Nada tem que ver com a religiosidade. Nada tem que ver com a mentira das dogmas, das doutrinas, dos rituais. Tudo isso é mentira. Primeiro porque Deus revela-se assim. Ele diz, este sou eu. Este sou eu, meu filho. Assim sou eu. E quando Deus revela-te quem Ele é, em seu coração, espírito e alma, você começa a entender um montão de coisas. E o primeiro que Deus revela-te é quão enganosa é a carne. Quão enganosa é a emoção. Quão fútil é uma adoração efímera que você não conhece. Quem disse-lhe a você que você tinha que adorar a Deus como você está acostumado a adorar a Deus? Quem disse-lhe isso? Donde o Filho de Deus falou disso? Como o Filho de Deus fez isso? Donde? Donde o Filho de Deus aqui na terra preestabeleceu que tinha que ser igrejas? Que era esta e naquela igreja. Isso não é verdade. Isso que cada qual quer adjudicar-se para enganar a gente. Eu sou o caminho, a luz e a verdade. Nada vem ao Pai senão é através de mim. Quais são as boas novas? Ir e predicar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Qual é o Evangelho de Deus? Qual é? As boas novas de salvação. E quais são as boas novas de salvação? Que essa reconciliação e perdão com Deus é através de seu Filho. Ponto. E como? Levando uma vida em completa comunhão com Deus. Dependendo de você? Não. Dependendo de que Deus convença-lhe e Deus põe em você o querer e o fazer. Algo que he aprendido no propósito de Deus, no que he aprendido, é que nada do que eu sou hoje é por mim. Nada. Tudo é por Deus. Nada é por mim. Nada. Quando digo nada, é nada. Nada é por mim. Quando nós entendemos isso, porque se nos é revelado no Espírito Santo, podemos compreender do que Deus está a falar, o que é importante para nós. Quando Deus convence-nos, Deus faz que nossa carne rinda-se, que compreendamos o processo do mistério da salvação, que entendamos o mistério da propiciação, que entendamos o mistério da redenção. Entrega nosso coração a Cristo. Ele entrega o coração a Cristo. De aí em adiante, é o mesmo Espírito Santo que garantiza-se, fazendo presença em nosso coração. Aí, bautiza-nos com o Espírito Santo, entrega, unge-nos com seu amor, Deus deposita seu amor, e desde esse ponto de vista, desde esse dia, você não é o mesmo. Você começa a sentir cambios, começa a sentir o amor de Deus, começa a sentir os frutos do Espírito Santo, começa a sentir como Deus vai trabalhando dia a dia, e você vai cambiar dia a dia.
Isto não são cambios nem semanais, nem mensuais, nem anuais, não. É diário. Por quê? Porque isso é precisamente o que Deus disse-nos hoje, que é o importante para mim. O importante para Deus é a sua sinceridade, sua honestidade. Que seu convencimento haya sido honesto, sincero. Que você haja entregado su espírito, su coração de espírito e alma verdadeiramente a Deus. De aí começa um trabalhar em Deus em você. Em você. Começa o amor de Deus, depois tira a soberba, tira a arrogância, tira tudo aquilo que vai lhe tirar da relação com Deus, da interconexão com Deus. Porque é uma comunhão, é uma relação com Deus constante, direta, sincera. Quando você recebe verdadeiramente os toques do Espírito Santo, você é outro. Vê-lo, sua esposa, seus filhos, seu esposo, sua família, dizem você não é o mesmo, você não é o mesmo, você não é a mesma, não. Porque nada depende de você, tudo depende do Pai. E você tem o Espírito Santo de Deus, que está a brilhar, está a refletir a essência do que é Deus. Você é diferente, falamos ahorita. Que sua forma de falar, sua forma de ser é diferente. E é precisamente isto que Deus quer enfatizar hoje. Que é importante para mim. Lembra-se a passagem onde estavam as esposas, as 10 esposas, e 5 entraram porque tinham carregadas azeite em suas lâmpadas. E 5 perderam a oportunidade porque não tinham recargado o azeite em suas lâmpadas. Você é a lâmpada, eu sou a lâmpada. O azeite é a comunhão que mantengamos diariamente, concisamente, diretamente com Deus, todos os dias, constantemente. Isso vai manter cheias as lâmpadas, onde nossa luz vai brilhar, donde quer que nós vayamos. Donde a vontade de Deus vai brilhar em nós. Donde o propósito de Deus vai brilhar em nós. Esse é manter a lâmpada cheia. É isso que Deus quer hoje advertir-te. Tens tua lâmpada cheia? Está cheia a tua lâmpada? Quantas vezes buscas a Deus? Quantas vezes pensas o importante que é Deus em tua vida? O que é importante em tua vida? Para e começa a perguntar-te: o que é importante em minha vida? Eu posso dizê-lo porque eu sou o testemunho vivo. A mim antes o que me importava era o dinheiro, os negócios, viver bem. Nunca enganei a nadie, graças a Deus. Por confiar em gente e por confiar no mundo, vi-me enfrentado a problemas muito graves, que foram parte do ensinamento de Deus para comigo, dos propósitos. E somente quando Deus chamou-me esse dia e disse-me: filho,
você quer servir-me de verdade? Eu tinha, como eu disse, 20 e pico anos na igreja, 30 anos. Mas sempre saía vazio, sempre saía com a necessidade de encontrar a Deus. E eu lembro-me que Deus me disse: queres seguir-me de verdade, de coração? Eu disse sim. Prepara-te, que amanhã vais ter um novo coração. Meus irmãos, foi literal e foi assim. A outro dia, vais ter um novo coração, pero advertiu-me, me disse: prepara-te que o processo não vai ser fácil. Vai ser muito doloroso. E foi. E foi porque o processo ensinou-me muitas coisas que eu não entendia como se sentia Deus com nós. Somente quando eu percebi comigo, entendi. Desde esse dia entendi que a misericórdia de Deus era incrivelmente grande. Ele cambiou meu coração. Quitou toda a raiz da amargura. Tudo aquilo que não era de mim, de Deus, e que não pertencia a mim, que havia sido por problemas, por ações, por gente que me havia traicionado, que me havia, quando pequeno, me havia feito muito dano. Maldições hereditadas, um montão de coisas. Mas quando Deus tem um propósito em sua vida, meu irmão, nada nem nadie vai cambiá-lo, ok? Então, quando isso foi assim, eu ao outro dia recebi um novo coração, completamente. Um novo coração. E foi incrível. Eu sentia-me como um passarinho volando por os ares. Verdadeiramente, literalmente. E já em mim sentia somente espaço para amar a gente. Deus tirou de mim o que antes para mim era importante. Deus pôs em mim Ele. Desde esse momento, eu entendi qual era a minha verdadeira família. Minha verdadeira família é Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Espírito Santo. Os outros são parentela. Parentela. Minha casa é a casa que Deus vai me dar com minha alma gêmea, minha esposa e meus filhos. Essa vai ser minha casa. Essa vai ser minha família. E quando podes entender pouco a pouco tudo isso, vais entendendo e compreendendo que o que pensam os outros não te importa nada. Já o que pensa o mundo não te importa nada, porque tu sirves-te a quem? Sirves-lhe a quem? A Deus. E quem sabe a tua vida melhor que Deus? O mundo pode te salvar com seus comentários, sua inveja, sua maldade? Não. Eu sei quem me inveja. Eu sei quem me odia. Eu sei quem me mastica, mas não me traga. Sempre lo supe. Por quê? Porque são envidiosos. Porque não podem ver bem e porque você, quando é escolhido por Deus, como filho de Deus, para um propósito, essa gente que lhe serve ao diabo, que lhe serve ao mundo, vão a ver-te mal. E que Deus ensinou-me em este processo? Que a mim sempre deve importar-me o que Ele sabe de mim. Isso é importante. Não que os outros pensem, não, isso não importa nada. Preocupe-se do que Deus sabe de você, porque você não pode enganar a Deus. E porque aqueles que dizem que se fazem juízes, eles são os primeiros que vão a ir ao inferno e vão a ir julgados. E que finalmente na conta
se não adoraram a Deus de coração, como Deus disse, o que a mim me importa de vocês, se eles não fizeram isso, você vai olhar desde o céu a eles no inferno. E vai olhar. Assim como Lázaro olhava ao rico, que burlava-se de Lázaro. É o mesmo. Por quê? Porque o diabo o que quer é salvar essas almas. E essas almas creem que estão bem. E são tão ignorantes, que não estão se a dar conta que estão precisamente na posição que os diabos querem para roubar suas almas. Eu tenho que preocupar-me disso? Não, porque a salvação é individual. Preocupe-se você por sua salvação. Preocupe-se você por o que Deus pensa de você. Por isto que está a dizer hoje, o que a mim me importa de você é uma relação sana, honesta. Preocupe-se em não dizer que tem a Deus e estar fornicando por aí. Preocupe-se disso. Preocupe-se em não dizer que tem a Deus e estar amando o mundo mais que a Deus. Preocupe-se em não dizer que tem a Deus e estar amando-se você, seu esposo, sua esposa, seus filhos mais que a Deus. Entenda que amar a Deus é muito mais que a carne. Deus, com amar-lo a Ele, não lhe disse não ame a sua esposa. Tudo o contrário. Ama-la com mi amor. Me amas a mim primeiro e te vou demonstrar o que faz, meu amor. Meu amor é tão grande que vais amar a tua esposa com meu amor. Vais amar ao deambulante, aquele que está na calle, com meu amor. Aquele que está na rua, com meu amor. Vais amar a teu inimigo com meu amor. Que você, e digo-lhe, que me passou a mim. Não havia maneira de eu entender. Mas depois fui entendendo. Como é possível que eu amo a pessoa que me traiu? A pessoa que me defraudou, a pessoa que me roubou, a pessoa que me defraudou durante anos e anos. Como é possível que eu amo literalmente a pessoa que eu se suponia não podia amar? Em outras condições, ou não sequer nem la veia em pintura mais nunca. E amo-la como nunca. E amo meu inimigo como nunca. E desejo para meu inimigo que se salve, que Deus o salve. Que faz isso? O amor de Deus. Aí vem o que é importante para Deus. Essa relação, essa intercomunicação com Deus. Que não la crea o homem, solamente la crea Deus, em completa intercomunicação com Deus. Eu pude entender o que sente o Pai quando nós deixamos o Pai. Pude entendê-lo como nós fazemos sofrer a Deus quando rejeitamos. Quando eu sofri uma rejeição incrivelmente dura, não porque a pessoa era especial, era o melhor do mundo. Não, porque é precisamente isso que Deus faz em nós, entender que Deus não é carne. E como Deus revelou-me seu amor para essa pessoa em espírito, eu amei essa pessoa e amo essa pessoa no espírito. Não me importa se tenha 100 libras de mais, se é branca, amarela, verde, preta, não importa. Se é bonita, alta, feia, não importa. Porque amo-la com o amor de Cristo.
E isso foi o que hizo a diferença. E isso foi o que hizo eu sofrer mais. O que fiz eu sofrer mais. Porque Deus levou-me por um caminho onde eu ia a sofrer, mas a ganhar caráter, a ganhar uma transformação no espírito para a sua obra. Aí entendi como sente-se Deus quando você é traído, quando você trai a Deus. E essa pessoa em particular é uma pessoa que tem um chamado de Deus, mas ela tinha que viver seu inferno, seu deserto, para ela reencontrar-se com Deus, igual que eu. Eu tive que viver meu inferno, meu deserto, para reencontrar-me com Deus. E isso que quer Deus. Por quê? Porque finalmente Deus vai usar a ela e a mim. Somos almas gêmeas. Sim, somos almas gêmeas. Seguro. Seguro. E que eu saco disto? Aprendizagem do que é ter uma relação verdadeira com Deus. Eu não sou igual. Eu não sou igual, jamais. Eu nunca verei a Deus de uma forma carnal. Não, nunca. Porque é Deus que faz a essência. E este processo de dor, que foi o processo de maior dolor em minha vida. Não porque o que passou representava algo grande para mim. Não. Era algo grande porque minha família, é o que eu sonhei. É porque foi Deus que pôs seu amor na equação. E quando em qualquer coisa em tua vida intervém o amor de Deus, cambia tudo. Faz a diferença. E eu vou ser feliz, sim. Eu vou ser o mais feliz do mundo. Eu vou ter 2 filhos. Jesus e Ana Rosa. Sim. Jesus e Ana Rosa. Ela já sabe o apelido. Assim que... E é verdade. Isso vai cambiar a essência do que Deus eligiu para mim. Não. Está aí. Que é um processo de muito dor. Sim, muito dor. Eu não desejo isso, mas Deus é claro. Deus disse, vais a pagar o preço. Vais ter que pagar o preço. E ela vai ter que pagar o preço. Ela vai pagar o preço. Se não é que já está pagando o preço. Mas é um processo. Que eu vou estar aí para ela, claro. Como sempre estive. Vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Porque quando você ama com o amor de Deus, não há interesse, meu amigo, minha amiga. Não há interesse. Essa pessoa não vai aportar-me e não ia aportar-me a mim nada mais do que a essência que Deus quis que nesse momento aportasse. Nada mais. Igual eu. Deus não trabalha senão por propósitos. Deus une propósito. E em Deus é um propósito em que essa pessoa e eu estemos juntos. Para a obra de Deus. E quando nós entendemos isso desde o ponto de perspectiva real e verdadeiro do que é Deus, meu amigo, minha amiga, não é mais nada que entender. Agora entende você o que é viver baixo o que é importante para Deus. Sua sinceridade, sua honestidade.
Eu vou ser o homem mais feliz do mundo? Sim. Ela vai ser a mulher mais feliz do mundo? Sim. Seguro que sim. Ela vai ter que sacar suas ensinanças da experiência e eu saquei as minhas. Isso vai ser diferença não, vamos amar-nos mais. Vamos amar-nos com maior maturidade, com diferença. Essa é a verdade. Ela é o que faz a diferença, não é Deus. Eu recordo que eu disse-lhe, não creia em mim, creia em que está dentro de mim. Mas eu lo dizia e não entendia o nível das bendições que Deus pôs em mim depois disso e que está a pôr em ela. Porque ela não se dá conta, mas Deus está a resgatá-la. Está a resgatar do mais baixo e do mais podrido que ela pudesse haver chegado em sua vida. Mas esse é um processo onde essa pessoa vai aprender o que é Deus. Isso bom, que vai ser para bom, não vai ser para mal. É incrível que o Deus deu, não sei porque hoje estou a dar este testemunho aqui, mas dou-lo com uma alegria incrível, uma alegria porque é uma alma que Deus resgatou. Isso para mim é uma alegria incrível. Uma alma nova, resgatada para Deus. Resgatada das mesmas garras de Satanás. Por isso, meu amigo, minha amiga, não jogue com o diabo. E menos com Deus. Não jogue com o diabo. E menos com Deus. Se Deus tem predestinado para você, está lhe a advertir, valha de joelhos, arrependa-se, entregue-se, porque por algo Deus está chamando. Como todos os dias, eu vou lhes dar a vocês um número. 3/4 partes da humanidade vão a ser arrasadas. Não sei em que tempo, não sei baixo que níveis, em impacto, se vai ser de uma sola vez, não sei. Porque eu sim sei que esse número está aí. E também sei que é recebido por o Espírito Santo. Que o inimigo, uma das coisas que vai fazer é nos leitos de morto, porque a gente entende que pode arranjar sua vida com Deus minutos antes de morrer. Não se deixem enganar. Se você recebeu este chamado hoje, venha hoje aos pés de Deus. Não espere. Porque o diabo quer ir hasta o leito de morte e enganar-te. Fazer-te crer que você se arrependiu em emocionalidade. E em emocionalidade não há arrependimento. Entenda isso. Em emocionalidade não há arrependimento. E como Deus vê seu coração, você a Deus não vai lhe enganar. Muito cuidado com isso. Como todos os dias, Deus está te a dizer hoje, busca-me, mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou, não porque eu me vou. É porque eu posso buscar-te esta noite. E se você não está com as contas arranjadas comigo, você vai para o inferno. Assim de sencillo. Boa noite, irmão. Deus te bendiga.